por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. O que explica aí, Josias, a imagem do ex-presidente Bolsonaro ter ficado melhor aí para os brasileiros entrevistados nessa pesquisa? É o grande fracasso do governo Lula. Dentro da Câmara dos Deputados, esse deputado aqui, Gilvan, teve a coragem, no meio de todo mundo, de pedir a morte do Lula e desejar que ele vá lá para aquele lugar. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês conferir, porque pode ter certeza que depois disso que ele disse, a Polícia Federal vai investigar ele e, se não for preso, se não for cassado e perder seu mandato. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês conferir e vou deixar também o vídeo onde o Josias de Souza, um esquerdista, ele fala da derrota e da decepção que está sendo o governo de Lula. Quero deixar tudo isso aqui nesse vídeo para você conferir e vamos analisar esses vídeos aqui agora. Mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. E vamos assistir esse primeiro vídeo aqui, onde esse deputado teve a coragem de mandar Lula ir para aquele lugar e disse que nem o diabo queria ele lá, por isso que ele está vivo até hoje. Vamos conferir aqui, já já nós faz alguns comentários. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem, que ele ande com seus seguranças desarmados. Parabéns, Paulo Bilisque. O meu relatório é pela aprovação. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Não estou aqui dizendo que amanhã a Polícia Federal está na minha porta. E pode ir, que eu não tenho medo. Pode ir. Mas não estou pregando violência, não vou matar o cara. Eu estou dizendo o seguinte, que se ele tiver um infarto, estou pouco me lixando. E eu não duvido nada que ele vai perder o seu mandato por causa disso. Isso porque ele é de direita, porque se fosse um esquerda falando isso com o Bolsonaro, estava tudo bem, não ia ter investigação, isso é liberdade de expressão, é democracia, era exatamente isso que eles iam dizer, se fosse da esquerda. Agora, como é da direita, como é da extrema direita, como eles dizem direto, aí pronto, esse daí pode se preparar. Infelizmente, essa aqui é a triste realidade aqui no Brasil. Agora veja essas falas do Josias de Souza com relação à credibilidade do Lula, que cada dia mais está despencando. O desespero já bateu a porta. E veja só, o Josias de Souza é uma extrema esquerda. E aqui ele vai falar verdades que eu tenho que concordar com ele mesmo. Vamos analisar esse vídeo agora. O que explica aí, Josias, a imagem do ex-presidente Bolsonaro ter ficado melhor aí para os brasileiros entrevistados nessa pesquisa? Esse, a meu juízo, Fabiola, é o grande fracasso do governo Lula. O Lula venceu a eleição, logo que venceu ele fez um discurso na Avenida Paulista, um discurso no qual ele agradecia a eleição, venceu por uma pequena margem e prometia a unificação do país, a pacificação do país. E ele começou a governar e não pacificou nem o bloco que o apoiou. Ele desprezou aquela frente ampla que se formou em defesa da democracia, uma frente formada para efeitos eleitorais, cuja solidez, cuja perenidade dependeria de gestos do presidente, na hora de compor o seu ministério, na hora de governar. E o Lula passou a governar para um terço do eleitorado. O terço cometeu o mesmo erro que o Bolsonaro havia cometido. O terço que era mais simpático a ele. Na hora de compor o governo, fez uma concessão a Simone Tebet, colocando ali na pasta do planejamento, que é uma pasta de segundo nível, está ali abaixo do Ministério da Fazenda, não tem grande relevância política, sitiou a Simone Tebet na pasta do planejamento, acomodou, como seria previsível, a Marina Silva, que também teve que superar divergências
caneladas que sofreu do PT para apoiar o Lula no segundo turno, colocou a Marina, como previsível, no Ministério do Meio Ambiente e ponto. Aí a isso se restringiram os gestos do Lula na direção da Frente Ampla e passou a governar, mas com a visão voltada para o PT, para velhos programas de governo de antigas gestões, passou a reproduzir declarações que normalmente o eleitor que votou nele para evitar o Bolsonaro não aceitaria, coisas que ele não dizia na campanha, passou a dizer depois que tomou posse. Então ele como que desprezou a Frente Ampla, passou a hostilizar o Bolsonaro, se absteve de tratar o Bolsonaro como página virada, como matéria-prima para o judiciário, manteve na prática o Bolsonaro vivo, deu a ele relevância, uma relevância política que não convinha ao Lula reconhecer, e nós estamos vendo agora. A situação do Bolsonaro é menos pior que a do Lula, em termos de popularidade, em termos de imagem positiva, negativa. Então, a meu juízo, esse é o grande fracasso do Lula, porque o Lula se elegeu, disse e construiu aquele lema baseado na reconstrução do Brasil, reconstruiu antigos programas, não conseguiu estabelecer novas marcas, e aquele lema segundo o qual o Brasil voltou para onde? Voltou para que posição? Na opinião de uma parte expressiva dos brasileiros, voltou para um ponto pior do que estava no governo Bolsonaro. E como sabemos todos que a presidência do Bolsonaro foi de uma precariedade histórica, quanto mais, como sabemos todos que o Bolsonaro está agora a caminho da cadeia, é muito constrangedor até para o Lula constatar que o seu adversário em 2022 chega a essa altura do seu mandato, mais de 2 anos, Lula está na segunda metade do seu mandato, o Bolsonaro chega com uma vitalidade política que não orna com a sua situação criminal. Então, a meu juízo, isso mostra um fracasso do Lula, Fabiola. Não conseguiu entregar aquele Brasil unificado que ele havia prometido no discurso da vitória. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Não é novidade para ninguém que o governo Lula está em total desespero. As pessoas não acreditam mais no Lula. Ele pode falar o que ele quiser falar. Ninguém acredita mais. Ele perdeu a sua credibilidade desde o primeiro dia que ganhou as eleições. O Josias mesmo falou que ele veio com aquela conversinha da democracia, vamos pacificar o país, vamos unificar as pessoas, vamos governar com paz. A verdade é que ele está governando apenas para a sua cúpula. Veja só, os ministros que ele colocou ali, faz tudo parte da patotazinha dele, a não ser a Marina, que se curvou, chamou ele de corrupto. A Marina disse, não, que o Lula roubou isso e aquilo, e agora faz parte do governo. Aí você vê Simone Tebet, que também verbalizou, ela mesma disse que o governo também roubou, assaltou o país e faz parte do governo. Ou seja, o povo desmoralizado fazem parte de um governo totalmente desmoralizado e tá aí agora os números aí. Fernando Haddad na economia, que eu vou dizer lamentável, e quando você vem olhar o currículo dessas pessoas que fazem parte desse governo, é de entristecer. É por isso que o Brasil não tem como dar certo, não tem como o Brasil ir para frente com esses políticos dentro desses ministérios, não tem. Infelizmente, o Lula, em vez de pensar no Brasil, em vez de pensar nas pessoas, não. Ele está pensando em si, na janja, está pensando em encerrar seu mandato.
eu acho que ele vai disputar a reeleição. Se não disputa, ele vai colocar o poste do Fernando Haddad, que vai perder do mesmo jeito, porque essa aqui é a verdade. Está se encerrando o ciclo do Lula e ele vai encerrar esse ciclo de forma triste, lamentável, definhando. Ele vai entrar para a história como um dos piores presidentes aqui do Brasil. Minha opinião é essa. Ele vai entrar para a história como um dos piores presidentes aqui do Brasil. Triste e lamentável, mas essa é a realidade. Enquanto isso, aquele deputado que disse que queria a morte dele, que queria que ele fosse para aquele lugar, esse daí pode se preparar, que a Polícia Federal vai estar na cola dele. Essa é a triste realidade. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.